Você sabia que a Terceira Guerra Mundial não é uma ameaça futura, mas um conflito que já começou? O que a mídia não te conta é que os noticiários estão cheios de pistas. Cada crise, cada manchete de jornal sobre o conflito na Ucrânia, a tensão em Taiwan ou o caos no Oriente Médio não é um evento isolado. É uma faísca. E essas faíscas estão se juntando para formar o maior incêndio da história humana. Analistas e especialistas, fora dos holofotes, veem algo que a maioria das pessoas ignora. Um jogo de tabuleiro, onde as peças já estão em movimento e a contagem regressiva para um evento catastrófico já começou. Primeiro, a guerra na Ucrânia. Não é só uma disputa de território entre dois países. É a redefinição de poder na Europa. Por trás dos combates, a Rússia e a OTAN, liderada pelos Estados Unidos, estão em uma guerra por procuração, injetando bilhões em armamentos, estratégia e até em mercenários. A Europa está se rearmando em uma velocidade que não se via desde a Segunda Guerra Mundial, reativando fábricas de munição e bases militares. E a escalada de envio de armamento pesado para a Ucrânia não parece ter fim. Cada movimento, cada nova arma é uma provocação direta que aumenta o risco de um erro de cálculo, de uma decisão que leve à reação em cadeia. Segundo, a tensão em Taiwan. O governo chinês vê a ilha como parte de seu território e insiste na sua reunificação. Os Estados Unidos, por outro lado, vendem bilhões de dólares em armas para Taiwan e sinalizam um apoio incondicional. Mas não se trata apenas de soberania. A ilha é o coração da indústria de semicondutores, os cérebros da nossa tecnologia moderna, de smartphones a mísseis, são fabricados lá. Se a China domina Taiwan, ela não apenas conquista território, ela controla a indústria que move a tecnologia global. A disputa por Taiwan não é apenas militar, é uma guerra econômica de escala global, e uma faísca ali poderia iniciar um conflito direto entre as duas maiores potências do mundo. E, por fim, o Oriente Médio, um barril de pólvora com conflitos antigos, onde a presença de potências ocidentais e orientais é uma constante. Guerra na Síria, tensão entre Israel e Irã e disputas pelo petróleo. Por baixo dos panos, o Irã busca armas nucleares, Israel ameaça ataques preventivos e a Arábia Saudita compete por poder regional, financiando grupos rivais em conflitos como o do Iêmen. Qualquer pequeno evento, como um ataque a navios tanqueiros ou uma escaramuça na fronteira, pode desencadear uma reação em cadeia impossível de ser contida. A mídia fala de cada um desses pontos como eventos isolados, mas o que você precisa entender é que eles não são. A crise na Ucrânia, a ameaça em Taiwan e o caos no Oriente Médio são as primeiras rachaduras de uma estrutura global que pode desmoronar a qualquer momento. E isso é só o começo. O que está por trás de tudo isso? Se a mídia e os governos estão te mostrando apenas uma parte da história, o que eles estão escondendo? Existem documentos e relatos que sugerem algo mais, uma agenda maior. Nos anos 90, após o fim da Guerra Fria, um documento veio à tona chamado A Doutrina Wolfowitz. Ele detalhava uma estratégia para manter os Estados Unidos como a única superpotência global, garantindo que nenhuma outra nação pudesse desafiar sua hegemonia. Para isso, seria necessário controlar os pontos estratégicos do planeta. O documento propunha, de forma velada, o uso de poder militar para impedir o surgimento de rivais. Embora negada e amenizada, a doutrina levantou suspeitas e foi a base para as políticas de intervenção militar nas décadas seguintes. E muitos se perguntam, se o plano é manter a dominação, o que acontece quando uma nação como a China surge para desafiar esse poder? E o que dizer das profecias? Por séculos, o nome de Nostradamus é associado a grandes eventos históricos. Em seus escritos, ele falava de uma Grande Guerra Mundial, em que os irmãos se separariam e a grande cidade cairia. Muitos interpretam que a grande cidade seria Nova York ou Washington, e que os irmãos seriam as nações ocidentais, que se voltam umas contra as outras,
ou a divisão interna dos Estados Unidos. Ele também profetizou que o grande império do mar, que não tem medo da guerra, enfrentará o império do Sol Nascente, uma possível alusão a uma guerra entre os Estados Unidos e a China, a nação do Sol Nascente na Ásia. Embora profecias sejam questionáveis, a mera existência delas e o fato de se alinharem com os eventos de hoje alimentam o mistério. Será que o conflito que estamos vivendo já foi previsto? Isso nos leva ao ponto central. Existe uma nova ordem mundial? Um grupo de elite que busca controlar os eventos globais para seu próprio benefício? A guerra, para eles, não é um erro. É uma ferramenta de controle, de reestruturação de poder e de redistribuição de riquezas. E se a crise global que estamos vivendo não é um acidente, mas o resultado de um plano meticulosamente executado? E se você acha que esses fatos já são surpreendentes, espere só até ver o que vem a seguir. Mas antes, se inscreva no canal, porque toda semana a gente abre um novo dossiê oculto como esse, revelando as histórias que a grande mídia esconde de você. Chegamos ao ponto crucial. Como uma guerra mundial começaria hoje? Não seria com um ataque militar direto, não de imediato. O primeiro passo seria um evento inesperado. Talvez um cyberataque em larga escala, que paralise a infraestrutura de uma nação inteira. Imagine hospitais sem energia, sistemas bancários em colapso, telecomunicações cortadas, ou talvez um ataque de falsa bandeira, um evento que é atribuído a um inimigo para justificar uma resposta militar e ganhar o apoio público. Um erro de cálculo na Ucrânia, um navio afundado em Taiwan, um ataque terrorista no Oriente Médio, qualquer um desses eventos poderia ser a desculpa perfeita para a escalada. O mundo hoje está interligado demais para que um conflito em um lugar não afete o resto. E a mídia, ao invés de conectar os pontos, foca no drama diário, nos discursos políticos, no entretenimento. Isso não é um acaso, é a distração perfeita. A verdade é que as guerras não começam do nada, elas são preparadas. E as pistas, para quem sabe ler, estão em todos os lugares. As crises na Ucrânia, Taiwan e no Oriente Médio não são eventos isolados. Elas são parte de uma mesma narrativa. A narrativa da Terceira Guerra Mundial. O que a mídia não te conta é que enquanto você assiste ao entretenimento, o palco para o maior evento da história humana já está montado. E a única pergunta que resta é: você está pronto para o que vem a seguir? Gostou desse conteúdo? Não deixe de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e comentar para nos ajudar a trazer mais fatos como este. Obrigado e até a próxima!